Salve, salve galera! Me chamo Valtinho Abayomi e estou aqui para contar para vocês um pouco de 24 anos de história, de muita luta, muita ancestralidade, muita educação e, claro, muita música, muito batuque, porque estamos falando do Pau e Lata 24 anos. E esse projeto só foi possível com o apoio e o patrocínio do Poti Cultural, uma ação do Sesc RN, onde já agradecemos. Muito obrigado, Sesc, por permitir a gente contar um pouquinho, um recorte desses 24 anos de muita história. Com vocês, Pau e Lata!
E é isso aí, minha gente. Com o Pau e Lata ninguém fica parado. Seja nos cão da Redinha, seja em um ato político. E vocês viram que não tem esse lance de idade, nem alguma limitação física. Todo mundo pode batucar, todo mundo pode fazer parte. É um grupo que soma e aglutina várias e várias tribos. Mas quem vai contar para vocês um pouco dessa história, como tudo isso começou, nada mais do que o idealizador do projeto, o educador Danúbio Gomes, de Maceió, Alagoas, e já que mora em Natal já desde 1997. Ô Danúbio, conta aí pra gente, meu amigo, como é que surgiu essa ideia, esse lance do tagadagadagadagada. Pau e Lata! Essa ideia nasceu em Maceió, numa escola comunitária, onde eu fazia um trabalho como professor de música e de teatro. E lá surgiu uma ideia de montarmos uma banda de música para a escola. E nessa discussão entre professores, educadores, direção da escola, a gente chegou à conclusão que seria interessante que essa banda de música, os alunos que fizessem parte dela, eles pudessem fazer o seu próprio instrumento. E foi aí onde fechamos a ideia. E alguns meses depois, no mês de maio, literalmente, de 1996, nascia ali uma banda de percussão da escola, que ainda nem tinha nome inicialmente. Só que as crianças foram gostando da ideia, nós mais ainda, e a própria escola foi apostando na ideia. E no dia 12 de outubro daquele ano, nós fizemos a primeira apresentação, um cortejo na comunidade. Isso foi lá em Maceió, no bairro Tabuleiro dos Martins. E tínhamos uma banda composta por 100 alunos da escola, e cada um tocando o seu instrumento. E isso foi assim muito interessante, chamou muita atenção da comunidade, da própria escola, das famílias, das crianças. E assim se deu o início, como nasceu o Pau e Lata. Há um ano e meio depois, eu vim morar em Natal, e aqui eu apresentei essa proposta para a Prefeitura de Bahia Formosa, e lá começamos o primeiro grupo do Pau e Lata aqui no Rio Grande do Norte. E no mesmo ano, eu e alguns colegas que fazíamos o curso de música na UFRN, montamos também uma banda de música. E dentro dessa banda de música tinha também essa pegada do Pau e Lata, tinha também a percussão de tambores plástico, de lata, além da guitarra, da flauta, do contrabaixo, dos vocais. A gente deu essa cara da banda, essa cara trazendo a sucata dentro do formato da banda. E foi nessa banda que surgiu o nome do Pau e Lata. E aí começamos a caminhar paralelo, o trabalho da banda com o trabalho que já tinha sido iniciado em Bahia Formosa, junto com as crianças e adolescentes de lá. E ao longo do tempo foram surgindo outros convites para a gente trabalhar também com crianças em outras cidades, como foi Lages do Cabugi, Mossoró, Apodi, Jucuri, e outras cidades que foram surgindo ao longo do tempo, depois Pedro Velho, ao longo do tempo também ressurgiu, vamos dizer assim, um convite para fazermos as mesmas atividades com criança e adolescente no sertão de Alagoas, mais diretamente em Palmeira dos Índios, em outras cidades circunvizinhas. Então, a partir daí, o Pau e Lata continuou o seu trabalho sendo desenvolvido no Rio Grande do Norte e em Alagoas, e voltando para o seu estado de origem, né? E hoje, até hoje, 23 anos depois, nós continuamos fazendo esse trabalho nos dois estados. A partir do ano 2000, esse trabalho foi sendo aprofundado, amadurecido, e recebemos o convite da UFRN para transformar o trabalho num projeto de extensão, inicialmente pelo Departamento de Artes. E aí registramos como projeto de extensão, e
o trabalho foi crescendo, o projeto foi amadurecendo e crescendo, tendo algumas instituições, principalmente a UFRN, como parceira. No caso, a UFRN é parceira do Pau e Lata, no que se toca à extensão universitária. Então, até hoje, nós temos o grupo do Pau e Lata, que é a extensão universitária da UFRN, que a gente, inclusive, denomina esse grupo como coordenação geral, até porque é o grupo que é formado por adultos, alguns universitários, outros não universitários, que aí dá a característica da extensão universitária. Tem professores da UFRN também, professores da rede municipal de ensino, da rede estadual, tem pessoas de várias profissões, desde a engenharia, a enfermagem, a fonoaudiologia. Então temos sempre esse grupo vinculado ao UFRN, tem uma variação de profissões, de profissionais muito grande, e essa é uma das características dele, principalmente por essa característica da extensão universitária, que é essa diversidade, onde envolve a comunidade universitária e a não universitária. A gente vem desenvolvendo os trabalhos, principalmente o trabalho de musicalização, com o uso da sucata, que nós chamamos os nossos instrumentos, o uso da sucata como instrumento musical. Sucata, na concepção onde nós defendemos a ideia que é tudo que você transforma em instrumento, que dá outro uso a essa coisa, do material do cotidiano ao instrumento musical.
aprofundando esse conceito do que é sucata. E nesse aprofundamento já temos, ao longo desses 23 anos, registro de dissertações, tem 2 dissertações que falam sobre o trabalho do Pau e Lata, algumas dezenas de trabalhos de conclusão de cursos, de cursos inclusive de áreas diversas, trabalho de conclusões de disciplinas, tanto na própria UFRM como em outras faculdades privadas. Muitos alunos nos procuram para fazer conclusão de disciplinas ou de curso mesmo, pesquisando sobre o Pau e Lata. Então, esses 23 anos foi um tempo que nos ensinou muito, tanto sobre a nossa própria prática da musicalização, como dessa parceria do trabalho da música como uma ação que faz a gente estar sempre em parceria com outras instituições, com outros grupos culturais também. Já fizemos trabalhos juntos com vários grupos de música, de teatro, de dança e de outras áreas que nos convida, e a gente faz sempre o possível para aceitar o convite e montar junto transformar a ideia inicial em práticas artísticas. Já que estamos falando aí dessa grande característica do grupo Pau e Lata, que é reaproveitar objetos que iriam para o lixo e transformar isso, dar um novo significado, transformá-los em instrumentos musicais, a gente tem um coordenador do grupo, que é uma pessoa muito especial, que vai falar um pouco para vocês sobre esse processo, e não tem como lembrar dele, né? O coordenador Temifogo Cetraves,
Ele é um artesão, é o artista visual do Pau e Lata e é um dos responsáveis por trazer exatamente essa discussão do reaproveitamento da sucata. Consegue construir instrumentos e consegue construir outras coisas. É um menino danado esse rapaz, viu? Ele está desenvolvendo esse trabalho também da Cetraves, que vocês podem dar uma conferida aí no Instagram. Tem muita coisa bacana para vocês. E ele, além de ser um grande batuqueiro, também é um grande artesão. Então, conta aí pra gente um pouco, Temi, sobre a sua história no taca 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 Pau e Lata. Eu sou Altemi Fogo Áviles. Em 2000, a partir de uma oficina do Pau e Lata na Cientec, na UFRN, na Cientec de 2000, na UFRN, o resultado dessa oficina deu-se a articulação de um grupo maior de pessoas, onde conseguimos convidar outras pessoas fora da universidade e montamos um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Depois esse grupo foi aumentando, então em 2001 esse grupo já tinha um número bastante significativo de pessoas, com bastante ações, com um entrosamento bem forte, e esse grupo também deu continuidade a alguns trabalhos que o Pau e Lata já vinha desenvolvendo no interior do estado, como em Lajes do Cabugi, em outras ações e apresentações pelo estado e fora do estado, em outros encontros, como o Encontro da Juventude Nordestina, Fórum Social Mundial de 2002 e outras ações. Em 2002, a convite de uma organização das mulheres, né, do movimento feminista de Mossoró e região oeste, o Pau e Lata começa a desenvolver um trabalho naquela região, na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a Visão Mundial. E aí eu me mudo para Mossoró, onde vamos começar a fazer um trabalho em algumas cidades além de Mossoró, em áreas urbanas e rural. Então, a Visão Mundial, com uma estratégia de trabalho que tinham, que era o PDA, Programa de Desenvolvimento de Área, e outras organizações, favoreceu o nosso trabalho em alguns municípios, como Mossoró, que foi o início, em Apodi, Jucuri, que é uma área rural de Mossoró, Janduís e Messias Tagino. Esse trabalho ele aconteceu durante alguns anos, de acordo com os apoios e parcerias dessas organizações, onde foi mobilizado uma grande parcela de pessoas, onde foi criado outros vínculos e outras parcerias com outros movimentos. E então fiquei lá até 2008, onde o Pau e Lata teve mais evidência com essa articulação, com esse movimento todo sociopolítico, cultural da região, onde nós tínhamos a formação de multiplicadores, de agentes multiplicadores dentro do Pau e Lata, onde jovens que entravam bem adolescentes e depois já estavam sendo professores, assumindo outras turmas nas outras cidades ou até mesmo no mesmo município. E tínhamos outras atividades como apresentações, encontros, mobilizações comunitárias, marchas. E esse trabalho dá continuidade. E depois, em uma outra parceria, começa um trabalho em São Paulo do Potengi, a princípio com a prefeitura e em um PET, dando continuidade de um parceiro, que era o Ciro Almeida, uma grande pessoa que esteve junto do Pau e Lata durante um tempo. E aí depois demos continuidade nesse trabalho ainda em São Paulo Potengi com uma outra organização chamada Procurarte. A articulação com São Paulo Potengi ela permaneceu mesmo após o convênio, mesmo se a gente com os recursos que tínhamos, e algumas pessoas de lá ainda continuaram nesse contato com o Pau e Lata, daqui de Natal,
principalmente nos nossos seminários, no SEDEC, Seminário de Extensão e Democratização da Cultura. Sempre foram nossas práticas nos carnavais de Natal, em específico na Redinha, uma cidade onde o carnaval de bairro, com grupos, troças e marchas e bandinhas, já estava quase sendo tomado por trio elétricos. Nós decidimos enfrentar essa batalha e viver mais forte esse carnaval em Natal, fazendo disso uma referência para o carnaval da cidade. Hoje em dia se tem carnaval de bairros em Natal, mas é graças à resistência da Redinha. Então, saindo nos Cão, os Cão é um dos blocos, acho que mais antigos do estado. Também no Afoxé, Estrela da Manhã, que foi um bloco que nós participamos da sua fundação, assim como o movimento de terreiro e uma articulação comunitária da comunidade da Redinha. O primeiro Afoxé como bloco de Natal do estado. E então estamos nessa luta pelo Carnaval de Natal e ao mesmo tempo fizemos uma integração com os representantes dos núcleos do Pau e Lata no estado e fora do estado, os grupos de Alagoas também. Então, nesse carnaval, pra gente, não era só uma tocada, sempre foi também uma forma de nos confraternizarmos e também nos reunirmos como seminário, para a formação política também. E que maravilha sentir toda essa energia, toda essa magia. Salve o axé, que coisa boa, maravilhosa. Salve o Afoxé, Estrela da Manhã, que faz parte do grupo Pau e Lata. E para falar do axé, do Afoxé, ninguém melhor do que a nossa coordenadora do Pau e Lata, a Yalaxé Flaviana Doxum, que também é educadora popular e agente cultural. E ela vai contar um pouco, trazer um pouco para a gente dessas relações da ancestralidade e da religiosidade presente no grupo Pau e Lata. Vai, Flavinha, conta um pouco para nós aí da sua história no Eu e Alaxé, Flavinha de Oxum e Alaxé do Ilê Axé da Ju, Obá Ogodô, Comum Extremóis RN, posso compartilhar das nossas experiências como comunidades tradicionais de matriz africana com o Pau e Lata, histórias dos últimos 10 anos. Lembrando, no ano de 2009, quando começou a nossa parceria, no dia 20 de novembro, com o nascimento do Afoxé Estrela da Manhã, o primeiro afoxé do estado do Rio Grande do Norte. Falar do afoxé, em especial para as comunidades de matriz africana e ameríndia do estado do Rio Grande do Norte,
pensar no fortalecimento do povo de terreiro, como um todo, Umbanda, Jurema e Candomblé. O Afoxé, ele nasce com a parceria do projeto artístico pedagógico Pau e Lata, com a Rede de Jovens de Terreiro de Matriz Africana do Rio Grande do Norte e a Associação dos Moradores da Ridinha, entre parcerias de outras casas e comunidades tradicionais, centros de Umbanda, centros espíritas da cidade. E o Afoxé nasce com a proposta de tornar tradição a segunda-feira de carnaval no Carnaval Polo Ridinha, um território muito querido pelo Pau e Lata, onde futuramente a gente vem a fechar outras parcerias, como Casas de Santo, com a comunidade, como também o projeto Nossos Valores. E trazendo para esse fortalecimento do povo de terreiro, o Pau e Lata foi um dos grupos que primeiro abraçou a causa dos povos de terreiro, uma das principais, que é a bandeira contra a intolerância religiosa. Então, o Afoxé se transformou num instrumento de articulação social, de combate à intolerância, ao racismo religioso, e com isso surgiu o trabalho de educação social nas escolas, como em atividades espalhadas por toda a cidade, como no estado, né? Temos como parceiros também o campus Mossoró da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, onde por algumas edições do colóquio anual das questões étnicas brasileiro, que acontece sempre no mês de novembro, o Pau e Lata, como Afoxé, foi convidado em algumas edições para fazer parte desse fórum de diálogos, né, sobre as questões étnicas, os povos tradicionais no Nordeste brasileiro, e sempre com um único foco, fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, como povos e comunidades tradicionais como um todo, os povos originários, por exemplo, e a educação social. Com a parceria com a UERN, Mossoró, nós tivemos uma experiência em um único dia passar por 11 escolas, em uma das edições do colóquio, fazendo esse trabalho de educação musical para a transformação social. E com isso, a nossa fala de força, de união, é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos nessa ciranda da educação popular. E é com esse Ubuntu que nos despedimos de vocês, pedindo as bênçãos da nossa mãe Iemanjá, para que tenhamos um ano melhor, um ano de muita saúde e muita paz para todos nós, em memória também daqueles que partiram vítimas dessa pandemia. Quem puder, fique em casa, que a coisa ainda não está de brincadeira. E agradecemos mais uma vez ao SESC pela oportunidade de poder contar um pouquinho dessa história para vocês. E para encerrar, fique um pouquinho do Afoxé para vocês. Beijo grande, pessoal. Obrigado. Para nesse instante, o encerramento da placa.
agora, 24 de fevereiro.